Ministro Alexandre de Moraes faz declaração se referindo ao julgamento dos líderes que disseminam desinformação. Luiz Marinho aceita convite para ser ministro do Trabalho. E você vai ver também. Preço médio da gasolina cai pela terceira semana consecutiva. Cientistas brasileiros desenvolvem vacinas contra a Covid para aumentar independência tecnológica e oferta de doses. Rússia ataca prédios em Kiev, capital da Ucrânia, com drones. Final da Copa confirmada. França vence Marrocos e busca igualar marca brasileira em decisão contra a Argentina. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente eleito Lula convidou Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho e ele já aceitou. Ambos devem se encontrar nesta semana em São Paulo. O presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, foi convidado por Lula para assumir o Ministério da Indústria e Comércio. Marinho foi ministro do primeiro governo Lula entre 2005 e 2008. O convite foi feito na semana passada. Josué Gomes da Silva é cotado para o futuro Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele é presidente da Fiesp e filho de José Alencar, que foi vice dos 2 primeiros governos de Lula. A intenção de Lula é que a pasta seja forte, podendo fazer sombra ao Ministério do Planejamento, cujo titular deve ser mais alinhado a Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda. E o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou o nome de uma mulher no cargo mais alto da diplomacia brasileira. A embaixadora Maria Laura da Rocha, ex-chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores entre 2008 e 2011 e atualmente embaixadora do Brasil na Romênia, será a chefe da Secretaria-Geral do Itamaraty a partir de janeiro. A diplomata será a primeira mulher a ocupar o cargo. Nascida no Rio, em 1955, a advogada formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro é casada e tem 2 filhas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, fez uma declaração hoje em um evento em Brasília, se referindo ao julgamento dos líderes que disseminam desinformação. A fala do presidente do TSE ocorre após o ministro Dias Toffoli afirmar que, após a invasão do Capitólio, 964 pessoas já foram detidas e acusadas de crimes. Dessas, 465 fizeram acordos e se declararam culpadas. Eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Desde que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes não tem tolerado a disseminação de desinformação e ataques à democracia. Nesta semana, o ministro determinou a prisão temporária do cacique Sererê Chavante pelo prazo inicial de 10 dias, após pedido da Procuradoria-Geral da República. A decisão foi baseada na suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. O Ministério da Educação afirmou hoje que até o final dessa semana será editada uma medida provisória desbloqueando 2 bilhões de reais dos recursos destinados às despesas do orçamento. Em audiência na Câmara, Vitor Godoy disse que com esse desbloqueio, todos os compromissos do Ministério devem ser cumpridos até o final do ano. O desbloqueio parcial aí do orçamento. Ainda não temos esse número, estamos esperando a economia calcular, mas já temos uma sinalização de que todas aquelas políticas essenciais para o Ministério da Educação serão garantidas até o final do ano, em especial. O ministro foi chamado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos aos parlamentares acerca dos bloqueios na área.
A quantia faz parte dos 2 bilhões e 31 milhões do orçamento da pasta para novas despesas, que sofreu um corte esse ano de mais de R$ 1 bilhão. Desde o fim de novembro, o MEC vive uma crise com o vai e vem de bloqueios em seus recursos. A medida atingiu universidades e institutos federais que ficaram sem dinheiro em dezembro para despesas como o pagamento de bolsas estudantis e para médicos residentes, além de contas do dia a dia como luz, água e salários de terceirizados. Godoy ressaltou que, por se tratar de uma medida provisória, a liberação dos recursos será imediata. O preço do litro da gasolina recuou 0,13% nas bombas de abastecimento do país, após a redução de 6,1% no valor da gasolina no repasse às refinarias, válida desde o dia 7 de dezembro. Os dados são do último levantamento da Ticket-Log. As regiões Nordeste e Centro-Oeste registraram recuo de 0,65% e 0,64% para a gasolina, que fechou a R$ 5,33 e R$ 5,28, respectivamente. No Sudeste, o combustível foi comercializado com a média mais baixa, a R$ 5,14, mesmo com aumento de 0,21%. O litro mais caro foi encontrado nos estados do Norte, a R$ 5,52, com aumento de 0,73%. Em relação à análise por estado, a gasolina ficou mais barata em 11 deles. A Bahia se destacou com combustível 4,23% mais barato, comercializado a R$ 5,44, assim como Sergipe, que apresentou redução de 2,94%, vendido a R$ 5,14. O Distrito Federal também ficou entre os destaques de redução, com a gasolina a R$ 4,20, valor 2,29% mais barato em relação a novembro. Já a média mais alta foi comercializada em Roraima, a R$ 5,89. A prévia do PIB do Banco Central indicou leve queda na atividade econômica em outubro. Na parcial do ano, o indicador registrou aumento. O índice de atividade econômica, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou uma pequena redução de 0,5% em outubro, na comparação com setembro. De acordo com dados do Banco Central, esse foi o terceiro mês seguido sem crescimento do nível de atividade da economia brasileira. Já no terceiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 0,4%. Na comparação com outubro do ano passado, o indicador do nível de atividade registrou crescimento de 3,68%. Para este ano, o mercado financeiro estima uma alta de 3,5% para o PIB. Para 2023, a expectativa é de um crescimento menor, de 0,75%. Segundo o Banco Central, no acumulado de janeiro a outubro deste ano, o nível de atividade econômica brasileira registrou expansão de 3,41%. O indicador apresentou crescimento de 3,13% em 12 meses até outubro. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, com os investidores repercutindo a política econômica do novo governo e a divulgação da decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, de aumentar em 0,5 ponto percentual a taxa de juros do país para o intervalo de 4,25% a 4,5% ao ano. A moeda norte-americana recuou 0,25% e encerrou o dia cotada a R$ 5,30 na venda. E a inflação desacelerou mais do que o esperado em novembro nos Estados Unidos. Uma boa notícia para os consumidores e para o Banco Central. A inflação em novembro foi de 7,1% em 12 meses. Analistas esperavam 7,3%. Segundo dados do Departamento de Trabalho, os preços subiram 0,1% em novembro. Os preços de moradia foram a principal causa do aumento mensal. O presidente Joe Biden se mostrou cautelosamente otimista após a divulgação dos dados. Em declarações à imprensa na Casa Branca, afirmou que há razões para um pouco de otimismo e espera que um retorno à normalidade aconteça até o final do ano que vem.
O pico da inflação foi atingido em junho com um aumento de 9,1% em 12 meses. Foi o maior registro desde 1981. E falando sobre saúde, cientistas brasileiros selecionados pela Organização Mundial da Saúde estão desenvolvendo uma vacina contra a Covid capaz de aumentar a independência tecnológica e a oferta de doses. A vacina é desenvolvida em parceria com a empresa americana HDT Biocorp e usa a tecnologia RNA que carrega parte do código genético do vírus, capaz de ajudar na resposta do corpo contra a infecção. O diferencial é que essa tecnologia garante uma resposta imune mais duradoura e pode ser usada em outras vacinas além da Covid-19. Em outros estados, os cientistas também trabalham para aumentar a oferta de imunizantes. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Fiocruz foi selecionada pela OMS para desenvolver uma vacina com a tecnologia RNA mensageira. Já em Minas Gerais, a Universidade Federal está desenvolvendo uma vacina com matéria-prima 100% nacional, combinada entre duas proteínas. Para a Anvisa, investimentos em pesquisa significam mais independência e competitividade para o Brasil. Voluntários devem começar a ser testados ainda esse ano. O Ministério da Saúde apontou alta de 26% nas internações das crianças pela doença só neste ano. Para os pediatras e infectologistas especialistas, o crescimento é consequência da falta de vacinação nesse público menor de 5 anos. E veja a seguir. Rússia lança uma série de drones contra a capital ucraniana. E ainda, final da Copa confirmada. França vence Marrocos e busca igualar marca brasileira em decisão contra a Argentina. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. A Rússia atacou hoje a capital da Ucrânia com uma série de drones. Autoridades locais informaram que os ataques provocaram pelo menos 3 explosões em Kiev. O presidente Volodymyr Zelensky, que discursou hoje por videoconferência na entrega do prêmio Sakharov para a liberdade de pensamento, agradeceu às forças de defesa aérea do país que conseguiram derrubar cerca de 13 drones russos. Ao receber a honraria atribuída pelo Parlamento Europeu ao povo da Ucrânia, ele pediu mais uma vez que seja estabelecido um tribunal especial que julgue a Rússia pelo crime de agressão contra seu país. Para Zelensky, os cidadãos não podem esperar pelo fim da guerra para o julgamento dos responsáveis pelo conflito. Desde outubro, após uma série de fracassos no conflito, as forças russas executam bombardeios em larga escala com drones explosivos e mísseis. O objetivo é destruir as infraestruturas de energia da Ucrânia e deixar milhões de pessoas no escuro e no frio intenso às vésperas do inverno. Ao mesmo tempo, o Kremlin afirmou que nenhuma trégua de Natal ou Ano Novo na Ucrânia está em discussão atualmente. Enquanto o conflito continuar inabalável, as trocas de prisioneiros entre Kiev e Moscou continuam. Nesse contexto, a presidência ucraniana confirmou que 64 cidadãos e um americano foram libertados nesta quarta. Enquanto o norte dos Estados Unidos sofre com as nevascas, o sul é afetado por tornados. Na Louisiana, mãe e filho morreram e outras dezenas de pessoas ficaram feridas com a passagem dos ventos de até 211 km por hora. Em Oklahoma, a tempestade de inverno destruiu casas e derrubou postes de luz. No Texas, parte do teto de um supermercado foi arrancado com a força do vento. Milhares de crianças nessas regiões estão sem aulas. A camada de gelo na Dakota do Sul chegou a 2,5 centímetros, segundo as autoridades.
Com o asfalto escorregadio, rodovias foram interditadas para evitar acidentes. Em Nevada, foi emitido alerta de avalanche na região montanhosa. E conhecida como a Cidade Luz, Paris amanheceu hoje coberta pela neve. Serviços de meteorologia emitiram alertas para algumas regiões do país. O clima de final de ano chegou em Paris. A Cidade Luz amanheceu nesta quarta-feira coberta por uma fina camada de neve, ainda que o inverno só comece oficialmente na próxima semana. Devido ao frio ou à neve, várias escolas foram fechadas nesta quarta-feira e regiões do norte do país foram colocadas em alerta. Os transportes aéreos também devem ser afetados. Outros 18 departamentos foram colocados em alerta amarelo para neve e gelo. A Prefeitura de Paris pediu que os 12 milhões de habitantes da região limitassem as movimentações e favorecessem o trabalho remoto. E já estão definidas as duas seleções finalistas do torneio que vão disputar o título no próximo domingo. E Leonardo Félix está aqui com todas as informações. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliana. A todos que nos assistem aqui na HIT. E é isso mesmo, acabou agora há pouco no estádio Al Bayt, França 2, Marrocos 0. E com a vitória, os franceses se classificaram para a segunda final de Copa do Mundo consecutiva e podem igualar o Brasil, que conquistou 2 mundiais de forma seguida, em 58 e 62. Os azuis são os atuais campeões. E vale lembrar que mesmo com a derrota, Marrocos fez bonito no Oriente Médio, realizando a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas do Mundo, chegando à semifinal. No sábado, Marrocos e Croácia disputam o terceiro lugar, ao meio-dia, no Estádio Internacional Khalifa. No domingo, para tudo, hein? Também ao meio-dia, no Estádio Lusail, vai acontecer a grande decisão da Copa do Catar, Argentina e França. E quem vencer vai se tornar o novo tricampeão mundial. E falando da festa argentina, eles não se seguraram depois de vencer a Croácia por 3-0 e se garantirem na final da Copa. O entorno do Lusail parecia Buenos Aires, um espetáculo albiceleste no Catar. No domingo, os hermanos voltam ao mesmo estádio para decidir pela 6ª vez o Mundial. Poderia ser La Bombonera ou o Monumental de Núñez, mas é o estádio de Lusail. Após a vitória por 3-0 contra a Croácia na semifinal da Copa do Mundo, os argentinos fizeram um verdadeiro mar azul e branco no Catar. Messi hoje, ele fez uma jogada espetacular. Estamos muito felizes porque nós merecemos. O Messi merece. Então, estamos muito felizes. Assim que felizes. Incrível, ver jogar a Messi dessa forma. Foi incrível ver Messi jogando como jogou. Ele tinha um incômodo. Vimos que ele estava colocando a mão na perna e ficamos assustados. Mas o time jogou muito bem. Se entregou totalmente e estamos muito felizes. Viemos para isso. Nós vamos felizes, vinimos para isso. No lado croata, frustração pelo fim do sonho de disputar a segunda final seguida de Copa do Mundo. A Croácia ainda tem a disputa do terceiro lugar, sábado, no Estádio Internacional Khalifa. Um resultado justo. Jogamos os primeiros 20 minutos, mas depois eles dominaram. Messi fez a diferença. Muito mal, esse não é o nosso time. Não sei o que aconteceu. Os jogadores estavam assustados e com medo de Messi. Isso estava claro. Messi esteve imparável. Não pudemos fazer nada contra ele. Falando agora do lado croata, milhares de torcedores enfrentaram frio para assistir a semifinal da Copa na praça principal de Zagreb, onde foi instalado um telão. Apesar da derrota por 3-0 para a Argentina, os croatas estão orgulhosos de sua seleção e agora sonham com o terceiro lugar na competição. A disputa será no sábado, ao meio-dia, no estádio Khalifa, contra Marrocos. O sonho de chegar à segunda final consecutiva da Copa do Mundo acabou para os croatas, mas o orgulho pelo bom desempenho da pequena nação dos Balcãs, que mais uma vez ficou entre as 4 melhores seleções do mundo, permanece vivo entre a torcida. Nem a temperatura próxima de 0 espantou os torcedores com camisa xadrez vermelho e branco,
que ficaram aglomerados na praça principal da capital da Croácia para assistir à semifinal contra a Argentina. Mas as expectativas de que a equipe liderada pelo meio-campista Luka Modric pudesse repetir o sucesso de 2018 e chegar à final do Mundial ficou pelo caminho. A atuação segura dos hermanos e do craque Lionel Messi eliminou os croatas. Apesar da derrota, os torcedores cantaram e acenderam sinalizadores. A euforia é visível, as pessoas estão comemorando, todos estamos felizes. Apesar de não levar o Mundial, os torcedores croatas acreditam na possibilidade de conquistar o terceiro lugar da competição. Estávamos esperançosos, mas não tem problema. Vamos disputar a medalha de bronze agora. Todos aqui estão alegres e nossa moral está intacta. Vamos, Croácia! E teve festa também na Ásia. O país é o Paquistão, mas a paixão é pelo futebol sul-americano. Inicialmente torcendo pelo Brasil, os paquistaneses tiveram que trocar a camisa e a bandeira com a eliminação verde e amarela. Na semifinal da Copa, os asiáticos foram à loucura com as jogadas de Messi no jogo que garantiu a presença dos hermanos argentinos da grande decisão. O bairro de Liari, em Karachi, no Paquistão, hipnotizado pelo futebol sul-americano. Centenas de pessoas se reuniram e comemoraram a vitória da Argentina sobre a Croácia, que classificou o time de Lionel Messi para a final da Copa do Mundo do Catar. Apesar disso, muitos deles tiveram que mudar de torcida depois das quartas de final. Foi uma grande decepção quando o Brasil foi eliminado. É o time mais popular aqui no bairro. Todo mundo, seja criança, adulto, mulheres, idosos, todos torcem pelo Brasil. Nos identificamos com o Brasil pela cor e o estilo que mais gostamos é do Brasil. 100% जो है स्टाइलिश ब्राजीलियों का है, हमारा कलर फेस वगैरह सब उनका स्टाइल है बिल्कुल। बहुत ख्वाहिश होती है। Grande parte do bairro é inspirado por eles. Vejo grande parte da juventude vestindo camisetas do Messi ou do Neymar. Vi isso até no fim do Ramadã, com gente usando as camisetas em vez de roupas tradicionais. जर्सी नेमार और मेसी की पहने, उनकी इतनी ख्वाहिश होती है। Para a final no domingo, a torcida de Liari pelo tricampeonato argentino já é garantida. E nesse clima de empolgação, a gente vai terminar a nossa participação aqui. A torcida do Paquistão, você acabou de ver, é apaixonada pelo futebol sul-americano, né? Em especial pelo brasileiro, mesmo com a eliminação da nossa seleção de forma precoce lá no Catar. E para celebrar essa maior competição esportiva do planeta, um grupo de rap local, o RMP Boys, lançou um clipe que faz referência ao Brasil, seus craques e suas conquistas. Vamos conferir. RMP Boys, Bombassa, Bombassa. Da pipa é capê, Brasil é mete, 25 é dete. Mati melebe, liari chu washi, liari chu rashi, Brasil liari, bola bakadema. Brasil atta pada medana, mati timme sarama korbana, naruma katare ma medana, mecha chara uti bagada, tiago aru ko tamarchia, Brasil me chara shiva, e bola dara daya par, e meche jani baskar, le mara data gol gol. Diga aí. Agora eu quero que você faça essa dancinha. Não, isso aí acho que vai ficar no máximo para os bastidores. Gente, nos bastidores ele... E dançou bem, né, Ju? Dançou, agora vai aí, Léo. Como é que foi? Não, eu como dançarino sou um ótimo jornalista. Eu me reservo a ficar aqui diante das câmeras. Não, mas a gente aprovou, Léo, fica tranquilo. Ele dançou bem, ó. Tá aprovado. Léo, obrigada então. E aí, qual o seu palpite aí para a grande final? Olha, a gente torce para que tenhamos uma excelente final. Realmente as duas melhores seleções chegaram à final da competição. Mas a gente torce para o sul-americano, eu acho. Apesar da rixa Brasil e Argentina, eu torço muito para que o Messi realmente conquiste a Copa do Mundo e coroe nessa carreira sensacional que ele teve ao longo dos anos, né? Então, para mim, meu palpite é a Argentina, mas a França vem forte para tentar igualar o Brasil, né? Nossos irmãos, eu também torço por eles. Eu continuo torcendo para Marrocos, o terceiro lugar. Sim, no sábado. Tem jogo sábado. A gente acompanha aí sábado essa decisão também meio-dia, Croácia e Marrocos. E é a grande decisão aí valendo a taça
meio-dia domingo, França e Argentina. Tá certo. Léo, muito obrigada e pode continuar dançando aqui nos bastidores que nós aprovamos. Isso aí é fake news, gente, não aconteceu. Obrigada, Léo, Gente, obrigada. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.